Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Amém. Que o Senhor Deus traga a compreensão da sua palavra a cada coração. A igreja pode sentar. A morte e ressurreição de Cristo, morte e ressurreição, é a espinha dorsal, isto é, a essência, o eixo central da doutrina cristã, consequentemente da fé cristã. O plano da salvação projetado pelo Pai exigia a morte do Filho. Morte essa que foi o pagamento, o cumprimento da pena de cada pecador, de cada ser humano. E a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. No Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 6, ele traz um relato em que as mulheres que foram com o intuito de ungir o corpo do Senhor Jesus ali no sepulcro, ao entrarem no sepulcro para ungir o corpo do Senhor Jesus, viram ali um jovem, um anjo, que lhes disse, Marcos capítulo 16, verso 6, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Irmãos, o túmulo está vazio. O nosso Deus ressuscitou. E o apóstolo Pedro, no seu discurso, melhor, na sua pregação, logo após a experiência da descida do Espírito Santo sobre os discípulos do Senhor Jesus, no dia de Pentecostes, ele disse o seguinte, está registrado em Atos, capítulo 12, versos 23 e 24. Este homem, isso ele se referindo ao Senhor Jesus, de quem ele já vinha falando, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, a morte e ressurreição de Cristo não é apenas questão de fé. E se ainda fosse apenas questão de fé, para nós já seria suficiente. Mas também é questão histórica. Morte e ressurreição de Cristo é historicamente comprovado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 3 ao 8, o apóstolo Paulo nos relata: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, diz o apóstolo Paulo, como a um que nasceu fora de tempo. Isso ele se referindo ao seu apostolado. E aqui a gente vê comprovações históricas da ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo relata que ele foi sepultado e ressuscitou. Mas depois da sua ressurreição, ele apareceu, primeiramente, versículo 3, versículo 5, ao apóstolo Pedro, apareceu a Pedro. Depois, ele apareceu aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Depois, ele apareceu ao seu próprio irmão, Tiago, o irmão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu ao seu irmão, se mostrou
no texto que nós lemos inicialmente, que antes houve morte. Para haver ressurreição, antes houve morte. Em Romanos, capítulo 6, versos 2 ao 3, 2 e 3 que nós lemos inicialmente, diz: nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Uma pergunta retórica. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? A morte de Cristo, presta atenção, a morte de Cristo não foi um plano B da parte do Pai. Deus Pai, ele não foi pego de surpresa quanto à escolha de desobediência de Adão. Deus, ele foi falado hoje aqui na escola bíblica, ele é onisciente, ou seja, ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, não há nada velado diante de Deus, não há nada obscuro que ele não possa conhecer. Passado, presente e futuro são conhecidos por Deus. A onisciência é um atributo natural de Deus, exclusivo de Deus, chamado na teologia de atributo incomunicável, porque esse atributo da onisciência ele não é repassado para os seres humanos. Nós não somos oniscientes, nós não conhecemos todas as coisas, nós apenas conhecemos aquilo que chega ao nosso conhecimento. Então, esse atributo da onisciência é um atributo incomunicável, ele não é repassado para nós. A onisciência faz parte exclusivamente da natureza constitutiva de Deus, é exclusiva dele. Então, antes do pecado acontecer, Deus já sabia que o homem escolheria pecar. Deus já sabia. Há uma frase bastante conhecida, geralmente associada a Santo Agostinho, um teólogo e bispo do século IV, entre o século IV e V da nossa era. E ele disse o seguinte: antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja luz. E nesta frase nós vemos a afirmação da onisciência de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que a escolha de Adão, que a escolha da humanidade seria a desobediência, seria o pecado, mesmo assim, Deus criou, Deus formou o ser humano, sabendo que a humanidade teria essa inclinação para o pecado. Daí, ele providenciou de antemão a cruz. E o plano redentor, o plano da salvação através do Filho, do Deus Filho, e este plano foi executado com sacrifício e amor. O Senhor Jesus, ele foi entregue pelo Pai, por sacrifício, por cada um de nós, como sacrifício por cada um de nós. O tão conhecido texto que nos mostra isso, não tão conhecido, lá registrado pelo apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus, falando do Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele foi entregue pelo Pai, fato, mas o próprio Filho se entregou em sacrifício e amor. Ele não foi simplesmente entregue, ele se entregou, ele se doou. Isso está escrito, registrado na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, os versos 5 e 6, que também já foi lido aqui antes, na escola bíblica. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus, o Pai, e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, o Deus que se fez homem. E no versículo 6 fala: o qual se entregou a si mesmo. Veja que não foi simplesmente uma entrega do Pai, não, mas o Filho se entregou a si mesmo como resgate por todos, por todos. A cruz não foi acidente de percurso, foi propósito de Deus para redimir, para salvar o ser humano e formar um povo separado que vive segundo a sua vontade.
na morte por meio do batismo. A morte de Cristo representa a crucificação, a morte do nosso eu, da nossa vontade egoísta. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, a morte por crucificação era uma morte dolorosa e lenta. E estamos nesse processo de crucificação da velha natureza, a natureza pecaminosa, que vai durar o tempo em que vivemos neste mundo. O tempo que a gente passar aqui, vamos estar sendo crucificado o nosso eu. Já morremos e ainda não plenamente. Agonizamos vendo a morte do nosso eu, ao passo que nos alegramos por esta morte que já nos dá vida, já nos dá nova vida. E aí, me desculpem, não sei se eu estou bagunçando a cabeça, as ideias de alguém, mas é exatamente isso. E só o Espírito Santo é quem pode aplicar e trazer a compreensão, a iluminação desse mistério revelado, do já e ainda não. Já morremos, mas estamos em processo de crucificação. Da nossa crucificação que ocorreu no Calvário e que se dá dia após dia. Amém? Mas a ressurreição evidencia também que a nova vida. A nova vida. E em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, fala: portanto fomos sepultados com Ele, com Cristo, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E é isso, a ressurreição de Cristo evidencia, nos prova que há um novo estilo de vida, que há uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Isso está registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Irmãos, se nós já ressuscitamos de fato com Cristo, vivemos uma vida segundo Cristo. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 2, fala que nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vivendo no pecado, vivendo em pecado. Como? Se nós já morremos para o pecado, como continuar vivendo? O pecado nas nossas vidas não deixa de ser uma realidade, mas é algo pontual, acidental, não um estilo de vida. A ressurreição representa uma vida regida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Como seria bom se nós tivéssemos o prazer, a alegria, a convicção de falar em alto e bom som aquilo que está registrado na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. Em Tito, no capítulo 2, da carta a Tito, no capítulo 2, versículo 14, fala: Ele, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, isso está no final do versículo 13, se referindo a esse, Ele, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, se entregou por nós. Olha, de novo aí a confirmação, que Ele não foi simplesmente entregue, Ele se entregou, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E nesta passagem da carta a Tito, nós confirmamos algumas coisas faladas no ponto anterior. Primeiro, que o próprio Filho se entregou, quando ele disse, no início, no versículo 14, do capítulo 2 aqui, ele se entregou por nós. Segunda coisa que a gente aprende nessa passagem, que já foi falada, que a morte de Cristo não foi acidente de percurso, mas propósito divino, propósito de Deus para salvar. E
E preste atenção aqui. Essas boas obras aqui no texto não significa que as boas obras são meio de salvação. Não, não é meio de salvação. É resultado da salvação. Não é pelas boas obras que eu sou salvo, que somos salvos. Mas as boas obras é resultado da vida daquele que é salvo, que já foi salvo. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras, para realizar as boas obras. Boas obras praticadas pela graça de Deus, não por nós, não por nossa vontade, como está registrado ainda na carta a Tito, no capítulo 2, versos 11 e 12, quando diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não foi a um grupo, não foi a alguns, a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Então a gente vê aqui que essas boas obras é fruto de uma genuína regeneração, de um novo nascimento, de uma nova vida, fruto da graça salvadora, da graça de Deus, da graça salvadora, resultado de Jesus Cristo, de uma nova vida em Jesus Cristo, que aí evidencia renúncia das impiedades, das paixões mundanas e um viver santo, justo e piedoso. Isso são evidências da ressurreição, irmãos. A ressurreição de Cristo representa a nova vida do cristão, não a mesma vida do homem, da natureza pecaminosa. Uma nova vida. A obra da redenção, ela tem a sua completude, ela se completa na ressurreição. E terminamos concluindo que a ressurreição evidencia que antes houve morte, a morte do nosso eu, a morte da velha natureza. E também evidencia que há nova vida para a glória de Deus. E eu finalizo com as palavras do próprio Senhor e Salvador Jesus. Ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso está registrado no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 11, versos 25 e 26. Se você crê nisso, guarde, retenha essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus te conduza, te ajude a colocar em prática. Amém. Deus nos abençoe.